Olha, eu ia te fazer uma pergunta agora, mas eu acho que tudo a gente vai cair nessa resposta aí. Porque eu vejo assim que o hormônio hoje é a chave pra mulher dos 40, né? O hormônio é vida. A pergunta era: o que uma mulher pode fazer pra manter a sua vida sexual ativa depois dos 40? Trabalhar a reposição hormonal, lembrar que ela só envelhece se ela quiser. Ela vai ficar mais idosa, mais madura, mas ela só envelhece se ela quiser. Então, ela tem que trabalhar formas alternativas, melhorar a... Existem hoje vários cremes, várias soluções que a gente usa para melhorar a vida sexual e fazer a reposição dos hormônios. E aí que você falou, né? Testosterona, tenho medo, hormônio masculino, vou masculinizar. Testosterona é o pai da libido, né? Estradiol é a mãe do cérebro. E a testosterona é o pai da libido. Então, libido é importante? Claro que é. Um casal feliz, um casal que se realiza na cama, se realiza na vida, gente. É isso. Não dá para assumir isso. Doutora, a senhora acha que, assim, esse subtratamento da menopausa, essa tendência de ainda ser uma coisa negligenciada, assim, a senhora vê algum componente, assim, de um certo, por exemplo, preconceito em relação a negligenciar, por exemplo, a questão da libido numa mulher madura, assim? A senhora vê que isso é uma coisa que muitas vezes é negligenciado pelas próprias mulheres ou por uma questão, às vezes, de cabeça, de um pensamento um pouco mais antigo, assim? 99,9999% cultural, preconceito puro. Por quê? Porque existiu essa história de hormônio da câncer, hormônio da isso, hormônio da aquilo. E as mulheres foram criadas antigamente para ser mães, para ser donas de casa. Então, assim, em algumas culturas árabes, as mulheres, quando nascem, elas tiram, são extirpados clitóris para que ela não tenha prazer, para que ela não tenha desejo sexual. Graças a Deus é uma minoria muito grande. Mas os talibãs, isso é uma coisa, é fato, tá? Então, assim, essa cultura existiu por muito tempo machista e a mulher foi se libertando. Mas nós, da geração mais antiga, a gente tem conflitos constantes com a criação que a gente teve e com a vida atual, a vida moderna. E eu achei interessante a senhora falar também que quando trata a mulher, está tratando a família de uma certa maneira, porque muitas vezes, assim, a impressão que dá é que existe um certo, vamos dizer assim, descompasso entre a queda de hormônio masculino do homem e a queda do hormônio feminino, assim, que né? É muito injusto, né? Diga-se de passagem. Tem um descompasso, né? Tem um descompasso. O homem, ele para mais tarde, ele tem um hipogonadismo mais tardio, né? E assim, ele não precisa de muita coisa para ele despertar para uma relação sexual. A mulher é mais emoção, o homem é mais visual e é mais primitivo, né? Então assim, não tem como a gente não questionar isso. Mas mesmo assim, o que acontece muito no consultório é que quando a gente faz a reposição das mulheres, é muito comum os homens virem atrás. Por quê? Porque eles dizem que as mulheres dispararam e que eles não podem ficar para trás. Então, é muito comum a gente ter essa procura do parceiro depois que a mulher começa a fazer reposição. Porque na verdade, eles não querem ficar para baixo. Não é aquele lobo selvagem, na verdade. É só porque em relação à mulher... Exatamente isso. Ela que está lá embaixo. Mas no momento em que ela melhora, sobe, até passa dele, aí começa a ser complicado e ele começa a buscar o encontro. É muito legal. E com certeza isso melhora a harmonia do casal, né? Igual você tá falando. Então, eu acho que isso é um aspecto muito importante. Porque mesmo quando eu fazia postinho de saúde lá atrás, assim, geralmente a queixa era mais ou menos essa mesmo, assim, né? O homem reclamando que a mulher às vezes não tava atendendo na frequência que ele queria, e as mulheres muitas vezes assim, cansadas, né, exaustas, não só também por causa da coisa hormonal, mas às vezes por causa da própria rotina, né, de multiprofissional, né, dona de casa. Ela tem umas 2, 3 rotinas, o homem é só aquela situação lá, você mesmo, né, por exemplo, é tipo assim, trabalhou, não quero nem ver o que ela tá falando nas entrelinhas, hein. Tipo, a dele é só a rotina lá.
E já a esposa é cuidar da filha, administrar a casa e todas essas outras questões que a gente fica lá na cabeça resolvendo, né? E trabalho, ela me dá a estrutura e tem toda a vida funcionando. Um outro ponto, né? Devido ao estudo que classificou reposição hormonal como câncer, hoje você não tem essa reposição disponível pelo SUS, né? Então, é um grande problema, porque a grande maioria da população depende de SUS. E aí a gente tem muito pouco a fazer. Graças a Deus, parece que está virando. A gente faz parte de um grupo de estudo, que é da clínica onde eu trabalho hoje em São Paulo, e a gente está fazendo parte de grupos de estudo exatamente para levar algumas possibilidades de tratamento para paciente do SUS. Mesmo assim, a gente sempre oferece e sempre tem aquelas que têm condição de comprar alguma coisa. E eu acho que já é um passo, né? E a gente não pode deixar de oferecer. Enquadra no bolso da pessoa, só isso. A gente falou assim da libido, mas tem outras questões importantes também, né, doutora? Que a gente vê assim, por exemplo, que o idoso, a gente diferencia entre o idoso frágil e o idoso robusto, né? Então, o idoso que tem uma massa muscular maior, que tem uma massa óssea maior, ele vai cair menos, ele vai ter menos risco de fratura e as quedas e as fraturas são grandes preditores de mortalidade para o idoso. E a reposição hormonal, ela também ajuda a mulher nesse sentido, né, doutora? Em preservar a massa óssea, né, prevenir a osteoporose e também melhorar a massa muscular. Porque a gente sabe que a relação entre massa muscular e quedas, né? Quanto maior a massa, menor a quantidade de quedas. E também que os idosos mais robustos, que têm mais massa muscular, eles conseguem se recuperar mais facilmente até de infecções. A gente vê isso, por exemplo, no Covid, né? Os idosos mais robustos, eles tinham um prognóstico melhor. Não sei também se tá certo falar idoso, né? Assim, a gente tá falando de mulheres acima de 40, mas... Não, idoso já é acima de 60 e eu acho que isso vai mudar muito em breve, né? Porque hoje assim, 60 já é outro grupo. Mas tô falando também dessas mulheres mais idosas, que é a faixa ali que vão ter mais risco de queda, de osteoporose. A mulher de 40, ela ainda tá mantendo, né, ali aquela massa muscular que ela adquiriu ao longo da vida, mas ali pra cima começa a cair mais. Então, eu vou colocar uma coisa pra você, assim, que talvez choque a grande maioria das pessoas. Minha mãe tem 86 anos de idade, tá? Ela tem problemas de coluna, ela é toda tortinha, mas a cabeça dela sempre foi muito boa. E quando eu percebi que começou a falhar, pasme, eu comecei a fazer reposição hormonal na minha mãe. Por quê? Para melhorar a massa muscular, para melhorar a densidade óssea, são meus primeiros focos. E terceiro, para melhorar cérebro e sistema cardiovascular. Porque assim, no caso dela, libido não era uma coisa importante porque ela é viúva. Mas o cérebro era importante, massa muscular era importante, os ossos eram importantes. E a gente trabalhando isso, a gente dá qualidade de vida. Então hoje, quando chega a data dela das reposições, ela já fica no meu pé. Tá na hora de começar a refazer, tá na hora da gente começar a reavaliar. Quando é que a gente vai fazer? Quando é que eu vou fazer meus exames? Então assim, ela percebeu mudanças muito grandes e muito boas na vida dela quando ela começou a fazer. 86 anos. E aí, tem muita gente que vai dizer, você tá louca. Não, eu não tô louca. Qualidade de vida. Enquanto ela tá viva, andando e com a cabeça pensando, o que eu puder fazer para ela ter qualidade de vida, eu vou fazer.